Pessoal, o formato do endereço IP é assim. Você tem 32 bits, sendo que esses 32 bits são separados em grupos de 8. Então, nós temos 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui e 8 bits aqui. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8, totalizando 32 bits. Perfeito? E normalmente ele é escrito da seguinte forma. Vejam aqui, isso o IP versão 4. Você tem este exemplo, um endereço bem tradicional, né? 10.5.37.156. Então, dentro, pessoal, de cada octeto, é assim que nós chamamos o grupo de 8 bits, você vai ter, claro, uma combinação de bits aqui para formar este número. Não é minha intenção, neste módulo, te explicar em profundidade ainda todas as nuances do endereço IP. Ele é um assunto relativamente complexo, mas é importante que você entenda algumas coisas. Se nós temos aqui internamente, dentro de cada octeto, ou seja, grupo de 8 bits, uma combinação de números para formar isso aqui, como seria essa combinação de números? Vejam, eu tenho aqui um grupo de 8 bits que forma o 156. Ou seja, aqui está escrito 156 em binário. Então, assim como na questão decimal, né, na numeração decimal, o número da direita vale menos do que o da esquerda. É igual como você escrever, sei lá, 250. Né? Então, qual é o número que vale mais aqui? Esse 2, né? Porque esse 2 representa 200. Esse 5 vai representar 50. É mais ou menos não, é o mesmo raciocínio. Então vejam aqui. Se convenciona o seguinte, que este número é o menos relevante. Então este número aqui, né, o número 0, ele é representado, né, melhor dizendo, o bit é representado por números 1 e zeros. Ou seja, eu tenho duas combinações. Por isso que há uma convenção que esta numeração aqui se representa com 2 elevado à sua posição. Ou seja, 2 de bits, né? Ou seja, zeros e 1s, total 2, e a sua posição dentro aqui do octeto. Vejam, se esse aqui é o primeiro, nós temos 8 bits e a nossa numeração vai de 0 a 7. Então aqui é 2 elevado a 0. Lembra da matemática de vocês, né, pessoal? 2 elevado a 0, quanto é que dá? Dá 1, né? E agora o segundo aqui, 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a quarta é igual a 16. A quinta, 32. A sexta, 64. E a sétima, 128. Ou seja, recapitulando, esse valor aqui vale 1, caso o bit aqui esteja setado como 1. Esse aqui vale 2. De novo, caso esse bit esteja aqui setado como 1. Esse aqui vale 4. Esse aqui vale 8. Esse aqui vale 16. Esse aqui vale 32. Esse aqui vale 64. E esse aqui vale 128. Perfeito? Então, tendo essa noção, né, desses 8 bits e o valor de cada um deles, então, pensa comigo. Se eu quiser representar 156 em binário, é muito simples, né? Eu vou ter que pegar aqui os valores para encaixá-los, né, para que dê esse valor. Então, a gente começa do maior para o menor. Ou seja, esse primeiro octeto aqui, que vai de 128, ele cabe em 156? Cabe, né? Ou seja, vamos colocá-lo. Agora, se eu colocar 128 e 64, já passa. 128 mais 32 também passa de 156. Mas 128 para 16 não passa. Então, a gente soma mais 16, mais 8 e mais 4 para dar esse valor.
Perfeito? Então, essa é a maneira simplificada de você entender o código binário e convertê-lo para decimal, no caso aqui no endereçamento IP versão 4. Claro, não estou me aprofundando, pessoal. Não é o meu objetivo neste módulo que vocês entendam isso ainda, tá? Mas eu quero que vocês saibam que isso existe e como ele funciona. Então, essa mesma ideia, pessoal, você vai usar para os demais octetos. 37, por exemplo. Bom, pela lógica eu não posso usar o 32, né? Ou seja, o 2 elevado à quinta não pode entrar, ou pode? Veremos. Vamos ver aqui. Entra sim, né? Entra aqui, 32, é isso mesmo. 32, faltam quantos agora? Faltam 5, né? Então, eu vou pegar mais 4 daqui, né? 2 elevado ao quadrado, mais 1 daqui. Total, 37. Número 5. Pensa comigo, como é que vocês vão fazer para encontrar o número 5 em binário? Bom, a gente sabe, né, que 2 elevado ao quadrado é 4. E 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui, ó. 2 elevado a 0 e 2 elevado ao quadrado. Então, esses bits serão setados como 1. E os demais serão zerados porque a gente não precisa desses valores. Mas a gente representa ele aqui. Tudo bem? E assim sucessivamente, pessoal. É assim que o endereço IP versão 4 funciona de maneira rápida. Tudo bem? Então, esse endereço ele pode ser categorizado por classe. Nós temos, basicamente, 5 classes em IP versão 4. Da classe A até a classe E. Essa classe E é uma classe chamada de experimental. Tudo bem? A classe A é para redes grandes, a classe B para redes médias, a classe C para redes pequenas e a classe D é para um uso especial, né, para transmissão de dados em multicast. Tudo bem? Bem, a classe A você pode botar aqui milhões de endereços, né, aproximadamente 16 milhões de endereços, como nós podemos ver aqui. Vejam, classe A normalmente é utilizada para governos, né, para redes muito grandes. Então, ela tem aqui um tamanho de 16 milhões de hosts possíveis. Tudo bem? Já a classe B é uma rede média, onde você pode endereçar até 65.534 endereços, né? Hosts, ou computadores, tablets, smartphones, qualquer coisa que seja. E a classe C é mais utilizada, né? A classe que você pode colocar até 254 computadores. Ah, Bruno, mas qual é a rede que vai ter 16 milhões? É muita coisa. Pessoal, realmente é. Existem outras artimanhas que nós vamos nos deparar posteriormente que fazem com que você consiga dividir esta rede. Tudo bem? Então, o endereço de host é marcado com esse X nas tabelas e é a porção do endereço que define o endereço IP do dispositivo. Como assim, Bruno? Eu não falei para vocês que o endereço IP tem 32 bits, que cada grupo aqui tem 8 bits, ou seja, o endereço classe A ele vai utilizar quantos octetos para que você consiga endereçar os equipamentos? Ele vai endereçar 24 bits para você ter esses 16 milhões aqui. Ou seja, ele vai usar 8 mais 8 mais 8. Total, 24 bits. Lembra, né? Que um bit eu posso endereçá-lo tanto como número 0 quanto como número 1. Por isso que a base dele na exponenciação é 2. Então, 2 elevado a 24 é o número aproximado de hosts possíveis, que dá aproximadamente 16 milhões de hosts. No classe B, você vai ter 16 bits, ou seja, 2 octetos. Consequentemente, teremos aqui o endereço 2 elevado a 16. E no classe C, 2 elevado a 8. Tudo bem? Então, essa é a forma como é endereçado de maneira geral em uma rede internet ou numa rede local. Alguns termos são importantes que nós entendamos. Existe um
termo chamado endereço de rede, que é a porção do endereço IP que define que a rede é aquele pacote IP originou ou está sendo entregue. Então, pensando numa analogia aqui, né? Quando você, por exemplo, coloca o seu endereço, quando você vai fazer uma compra online e você coloca o seu endereço, tem lá o endereço na rua X, por exemplo, número 450, apartamento 1101. Tudo bem? Então, o endereço de rede, pessoal, é um endereço como se fosse o endereço da rua, ou seja, não te leva até o destino efetivamente, mas te leva próximo. Tá? É como se fosse o endereço da vizinhança. Então, é essa porção que vai definir onde o pacote vai ser entregue. Tudo bem? Endereço do host. Aí, esse endereço do host é a porção do endereço IP que define a localização de um dispositivo. Ou seja, já é um endereço mais preciso e vai te dizer exatamente onde é. Ou seja, é a porção do endereço que diz tanto o número quanto o apartamento, ou seja, chegando no local. Tudo bem? Outro conceito que é importante nós sabemos também, Internet Service Provider, ou ISP. Você vai escutar esse termo com muita frequência no seu dia a dia como profissional. Então, o ISP nada mais é do que um provedor de acesso à internet. Tá? E existe também outro termo chamado de endereço privado, que é um endereçamento específico para usar em redes internas. Tudo bem? Então, esse endereço, por exemplo, aqui na rede classe A, é um endereço que começa no primeiro octeto com 10. Ok? Já aqui no classe B, começa com 172.16 e vai até 172.31. No classe C, utilizamos o endereço que começa com 192.168. Perfeito? E assim sucessivamente. Esses são endereços privados, tá? Eu estou dando já uma prévia para vocês. E temos outro conceito que é importante também, chamado de intranet. Intranet é o nome da rede interna, ou seja, aquela rede da sua empresa lá, que tem vários serviços de banco de dados, né, sistema de arquivo, Windows, etc., é chamada de intranet, que é a rede interna que oferece compartilhamento de arquivos e recursos, mas não é acessível da internet. Perfeito, pessoal? Então tenham isso em mente.